Senhor presidente, nobre vereador Milton Sardim, senhores vereadores, senhora vereadora e todos aqueles que me veem e me ouvem aqui presentes, também pelo rádio, pela televisão, cumprimento a todos. A minha primeira fala é de cumprimento à empresa Oswaldo Brambila Viação, na pessoa do seu diretor, Elcio Bíscaro, que gentilmente promoveu o transporte de 154 crianças da creche Leocádio Correia para que pudessem passar um dia no campo. Foram levados até um sítio também gentilmente cedido aqui nos arredores de Bauru, e isso só foi possível graças à colaboração dessa empresa. Fica aqui o meu cumprimento ao Elcio Bíscaro por essa gentileza, em nome da creche Leocádio Correia. Eu queria também fazer aqui um apelo a todos os nossos munícipes para que auxiliassem um trabalho extremamente difícil, que é alvo de muita crítica aqui na cidade de Bauru, algumas delas merecidas, mas não aos seus trabalhadores. Merecida a empresa que os abriga, que é a Endurbe. Os coletores de lixo da cidade de Bauru merecem deste vereador e de toda a população o maior respeito. É o tipo do serviço que nenhum de nós almeja. É o tipo de serviço que a gente não sonha na vida. É o tipo de serviço que, se você tiver um filho, você não fala, tomara a Deus que esse filho, quando crescer, vai ser coletor de lixo. Mas é um serviço necessário. É um serviço indispensável. É um serviço que precisa ser realizado e que tem um grupo de trabalhadores que se dispõe a isso. É verdade que são funcionários? É verdade. É verdade que recebem para fazer o serviço? Também é verdade. Mas vejam as condições em que eles realizam esse trabalho. Observem quando eles estão trabalhando a correria, o desgaste físico, as condições de segurança com que eles realizam esse trabalho, lidando com aquilo que é o resíduo que nós produzimos, o lixo. E estas pessoas, além de merecerem o nosso respeito, precisam merecer a nossa consideração. E como nós podemos fazer isso? Cuidando para que nós não contribuamos para eles se acidentarem. Notícias estão aí nos trazendo de que pelo menos 18 coletores de lixo já foram acidentados com objetos cortantes. No ano de 2014 foram 32. O ano passado foram 26. Por que isso acontece? Porque nós, munícipes, não acondicionamos adequadamente os objetos cortantes que nós colocamos no lixo. Quebramos um vidro na nossa casa e jogamos no cesto de lixo irresponsavelmente. Não embrulhamos esse caco de vidro em jornal. Comemos o nosso espetinho de carne e jogamos ele no lixo. Não colocamos os espetinhos quebrados, por exemplo, dentro de uma garrafa PET. Não colocamos objetos cortantes dentro daquelas embalagens de leite que são duras, que não permitiriam ser perfuradas. Se fizéssemos isso, estaríamos ajudando os coletores de lixo. E é isso aqui que eu estou apelando à nossa população, para que ajude os coletores a não mais se acidentarem, tratando de colocar adequadamente esses objetos cortantes no lixo. E eu não poderia também, evidentemente, senhor presidente, senhores vereadores, deixar de tecer as minhas considerações a respeito do pleito que ocorreu na tarde de ontem, no dia de ontem.
Eu quero começar cumprimentando a Justiça Eleitoral de Bauru, os juízes de direito eleitorais, os promotores de justiça eleitorais, os diretores de cartório, os funcionários de cartório, porque tivemos um pleito, não só este como o do primeiro turno, absolutamente em ordem. Nada que se possa reparar. O que a gente não vê é que isto é fruto de muito trabalho, de um trabalho que começa muito tempo antes e que é realizado aqui em Bauru, pelo menos, com extrema lisura e competência. Então, a primeira coisa é cumprimentar a Justiça Eleitoral de Bauru. Depois, nós temos que cumprimentar os dois candidatos. Foram muito bem votados. Tanto o Clodoaldo Gazeta, que foi eleito, como o doutor Raul, que ficou em segundo lugar, tiveram expressiva votação. Ou seja, angariaram o respeito de uma quantidade significativa da nossa população. Isto é mérito do que eles se dispuseram a fazer, desse trabalho que realizaram, de percorrer toda a cidade, de conversar com o maior número de pessoas, de conhecer a realidade bauruense e de colocar nos seus programas de governo aquilo que eles supõem serem capazes de realizar. A maioria de nós diz que eles não vão ser capazes de fazer nenhuma parte do que prometeram. Mas com que base nós podemos dizer isso? Nós só vamos poder dizer isso se eles não realizarem efetivamente. Se eles se propuseram a fazer, é de se crer que vão se empenhar para que isso aconteça. Ninguém trabalha para dar errado. Todo mundo trabalha para dar certo. E o que nós precisamos fazer é ajudar, é contribuir, é colaborar para que dê certo. Todos, inclusive os derrotados. Porque é preciso, a primeira coisa a se destacar na política, é que os candidatos não devem ser inimigos, são adversários, o que não quer dizer inimigos. São pessoas que competem pelo mesmo cargo, só. Terminada a eleição, estas pessoas devem somar os seus esforços em benefício da cidade de Bauru. Quando assumi aqui o primeiro mandato, eu disse isso. Independente dos nossos partidos políticos, nós temos que ter um partido político aqui na casa. Chama-se Partido de Bauru. Todos nós temos que trabalhar pelo bem de Bauru. Eu pensei em casa ontem. O que eu faria se eu fosse o doutor Raul ao assumir a tribuna aqui hoje? E não pude responder porque eu não sou o doutor Raul. Eu poderia dizer o que eu faria se eu tivesse sido o candidato José Roberto e não tivesse sido eleito. O que eu faria? E para minha felicidade, para minha satisfação, o doutor Raul assumiu a tribuna hoje e falou o que eu, José Roberto, falaria. Gazeta, estou à sua disposição. Se você precisar de mim, eu quero ajudar Bauru. Eu quero tentar colaborar com o seu governo para que o bem de Bauru seja realidade, para benefício de todos nós, porque nós vivemos aqui. Nós não podemos desejar o mal, nós não podemos desejar que o candidato eleito não realize o que prometeu, para que a gente diga, está vendo? Não, nós temos que rezar e ajudar a que ele realize o máximo possível, com a nossa colaboração. O que eu lamento apenas é não termos aqui, nesta casa aqui, a partir do próximo ano, o doutor Raul e o nosso presidente Arildo. Se eu pudesse na reforma política, eu faria o seguinte: o candidato derrotado seria automaticamente vereador, estaria automaticamente eleito vereador. Porque o conhecimento que vocês adquiriram, percorrendo a cidade toda e conversando, eu arrisco dizer, com mais de milhares de pessoas,
é um conhecimento absolutamente precioso para ajudar aqui, como vereador, a fazer com que a cidade realmente se desenvolva e atinja aquele patamar que todos nós sonhamos e desejamos. Portanto, eu lamento, mas cumprimento ao doutor Raul por essa disposição de colaborar e espero que o Gazeta aceite, não só a sua, como a do Arildo, como a do Pedro Tobias, como a do governador. Nós já tivemos aqui prefeito, doutor Raul, que se recusou a receber o presidente da República. Isso é um absurdo dos absurdos. Tão absurdo quanto o Lula ontem não ter ido votar, a Dilma não ter ido votar. Isso é um absurdo. Nós temos que pensar no bem da nossa pátria e no bem da nossa cidade. Parabéns, doutor Raul. Muito obrigado.